A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã, do curso de Bacharel em Teologia. Este é o sexto AVA da aula dupla 2, a terceira parte da aula 4. Então estamos a terminar essa aula dupla e terminar essa aula 4. Esta aula dupla, estamos a tratar do assunto os 5 métodos da apologética, que você já deve saber de cor. Essas avas foram baseadas no livro de Stephen Cohen, que é 5 visões da apologética, vendo de uma forma histórica, ou como a apologética foi sendo construída contextualmente, porque é um fato que a apologética tem que ser contextual. Ela tem que considerar para quem está a se falar. Então não adianta por exemplo, um advogado vai defender alguém e ver o júri. Ele tem que analisar o júri. Não é só a verdade, mas é quem vai fazer a análise. Então não adianta nós trazermos uma apologética para um grupo de pessoas como as pessoas dos dias atuais, considerando o método clássico, evidencial, caso cumulativo ou pressuposicional. Eles são úteis? Podem até conversar e convencer pessoas que vivam nos dias atuais? Claro, porque sempre há pessoas que estão vivenciando um tipo de pensamento, como nós falamos na ava anterior, né? Mas agora estamos a analisar o momento atual, né, das pessoas que pensam de forma pós-moderna. Então veja, esse último método é o mais contemporâneo, fruto do pensamento pós-moderno. E Kelly James Clark é talvez o maior incentivador desse método. No entanto, nós temos outros teoristas, como Alvin Plantinga, Nicholas Wittersroth, George Mrvrod e William Alson. Então são alguns, você pode anotar os nomes, pode pesquisar, como nós temos falado. Mas então a proposta atual da apologética, e o professor Ricardo Ferreira de França aponta a epistemologia reformada, e ele diz, está aí o site dele, se você quiser dar uma olhada, mas o que ele diz é o seguinte: a esperança que o mundo precisa encontra-se no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade absoluta. Verdade absoluta. Onde ensina que nós, crentes, somos, por natureza, uma antítese fundamental. Somos, então, diferentes do mundo, mas não alienados dele. Esse é um ponto fundamental da proposta. Veja, o método epistemológico reformado, então, conforme Clark, tem a seguinte proposta. Vamos ver. Desde o iluminismo, que foi o início do período moderno, da razão, diz Clark, tem havido uma demanda para expor todas as nossas crenças às críticas esquadrinhadoras da razão, que é a base do modernismo. Diz-nos que se uma crença não é apoiada por evidência de algum tipo, é irracional crer nela. Essa é a proposta moderna, que inclusive basicamente de todos, até que aqui especificamente em Angola, nós vemos que a Angola é muito modernista. Ela agora, com essa geração nova, está entrando com pensamentos pós-modernos. Mas a pergunta hoje é: será que preciso de uma prova racional? Estou falando da pergunta de hoje, dessa geração. Será que eu preciso de uma prova racional? E será que a religião está nos levando à felicidade? E quando eles pensam, a sociedade pensa em religião, logicamente pensa na ideia de Deus. Né? Então, por isso que alguns vão lá em Nietzsche e dizem, mas Deus morreu. Preste atenção, aqui nós temos uma grande crise na sociedade, que nunca houve antes. Porque no passado não se questionava a existência de Deus. A existência de Deus começou a ser questionada no período moderno. E nasceu então um grande movimento chamado ateísmo, até que é a proposta da não existência de Deus, ou da morte de Deus. O homem quer ser feliz independente do que for necessário fazer, mesmo que seja morrer, ou seja, suicidar, para ter o alívio da dor. Bom, com esse pensamento pós-moderno em mente, vamos ler a proposta baseada no livro de Stephen Cohen. Veja,
A epistemologia reformada desafia essa suposição epistemológica evidencialista. Aqueles que defendem essa visão sustentam que é perfeitamente racional uma pessoa crer em muitas coisas sem evidência. Isso, teoricamente, psicologicamente, já foi comprovado. É um fato. Pessoas acreditam independente de ter evidência ou não. Ela pode simplesmente acreditar porque o meu líder disse, porque o meu pai disse, porque o meu pastor disse, porque o político disse, o Soba disse. De maneira mais impressionante, eles argumentam que a crença em Deus não requer o apoio de evidência ou argumento para que isso seja racional. Existe uma linha de raciocínio mesmo sem a evidência. A apologista da epistemologia reformada não evita necessariamente estabelecer argumentos positivos em defesa do cristianismo, mas ele argumentará que tais argumentos não são necessários para a fé racional. Ele continua falando, Clarke, se Calvino está correto, que os seres humanos nascem com um sensus divinatis, ou senso do divino, é um termo teológico usado por Calvino, inato, quer dizer, já na pessoa, quando ela já nasce com esses sensus divinatus, isso é o que Calvino afirma, no período da Reforma. Hein? Então as pessoas podem, correta e racionalmente, chegar a ter uma crença em Deus imediatamente sem o auxílio das evidências. Isso é interessante. Não vamos entrar nessa discussão, é o que Clarke está falando. Para os epistemologistas reformados, então, o foco tende a estar na apologética negativa ou defensiva, à medida que desafios à crença teísta são encontrados. No lado positivo, contudo, o epistemologista reformado irá, nas palavras de Clarke, encorajar os incrédulos a se colocarem em situação onde as pessoas são tipicamente apanhadas pela crença em Deus, tentando despertar nelas o seu senso latente do divino. Por isso até a ideia de ser uma epistemologia reformada. Né? Estamos vivendo uma nova oratória nos púlpitos da nova geração, com uma apologética epistemológica. Alguns têm chamado essa nova homilética de homilética espetacular. Eu não vou entrar no aspecto do que é essa proposta, isso aí está na sua disciplina homilética avançada, porque na homilética básica você aprende a homilética clássica, né, com oratória grega clássica, mas sem dúvida, talvez até outros professores já possam estar a acrescentar na homilética básica algumas propostas dessa nova homilética, mas nós faremos uma análise mais específica, pelo menos assim faremos, na homilética avançada, porque é necessário se considerar a realidade atual. Bom, mas independente dessa tentativa de entender o que é essa chamada homilética espetacular, né, a homilética que produz um espetáculo, mesmo que esse espetáculo seja um espetáculo bom, porque, por exemplo, Deus também promove espetáculos, né? Por exemplo, o nascimento do sol é um espetáculo. Mas vamos lá, sem entrar no aspecto negativo ou positivo, é um fato que existe uma nova homilética. Cada um pode dar um nome, mas um nome que tem sido utilizado é homilética espetacular. Uma homilética que constrói uma retórica, uma oratória considerando uma imagem construída de Deus, é uma homilética que considera a imagem. Um Deus pós-moderno, ou um Deus que se comunica com o mundo pós-moderno. Com isto, os novos palestrantes motivacionais adotaram o coaching, né, ou treinadores, ou treinando. E muitos pastores hoje se tornaram coaches, né, que é uma nova profissão atual. Alguns até dizem que temos uma nova teologia coaching. Veja, mas a questão não é determinar se é certo ou errado a ideia do coaching, assim como não é a nossa questão aqui analisar a teologia da prosperidade ou o neopentecostalismo com a proposta do movimento da fé, com a confissão positiva e todos esses aspectos do determinismo e outras coisas que entram do moderno para o pós-moderno. O fato é que apenas nós temos que considerar que estamos vivendo esse momento.
E não há como fugir disso. Você tem um público que pode ter pessoas modernas, mas a geração nova e as crianças já estão sendo construídos com o pensamento pós-moderno. A televisão está fazendo isso. As escolas estão fazendo isso. Os políticos estão fazendo isso. Essa é uma realidade que nós não temos como fugir. Não é a questão aqui se é certo ou se é errado. É o que estamos a viver. E a igreja precisa de dar uma resposta. E nós, se formos apologetas, temos que ter uma apologética que responda às questões desta sociedade chamada pós-moderna. E veja, isso já está a crescer em Angola, e não só em Angola, no mundo todo, porque nós vivemos o globalismo, ou a globalização. A cultura está se unificando através dos meios de comunicação, através da internet. A proposta de perguntar e fazer as pessoas entrarem em crises para obter respostas de felicidade é a proposta. Perguntas para crises. Veja, a epistemologia é reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, especialmente na relação que se estabelece entre sujeito indagativo e objeto inerte, as duas polaridades tradicional do processo cognitivo, a teoria do conhecimento. Veja, o método epistemológico reformado é a defesa através da reflexão, ou seja, de perguntas, de questionamentos. Ainda existem dois outros métodos que alguns consideram, o método experimental e o método histórico, mas não foi o que Cowan ofereceu. E para muitos de nós, eles já estão dentro desses 5 métodos. Mas você pode considerar eles como o 6º e o 7º método. Né? E depende aí de você nos seus estudos. Em nossa consideração, esses métodos se misturam em outros métodos como argumentos ou como contra-argumentos de cada proposta. Agora, a experiência, sem dúvida, é uma prova contundente. Por exemplo, eu sei que era sério e agora vejo. Mas ela é muito individual. Então, nos dias atuais, essa proposta acaba caindo no esquecimento. Você experimentou isso, mas essa não é a minha experiência. Você pensa assim, mas eu não concordo com você. É assim que as pessoas hoje pensam. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vida, cada um vive do jeito que quer. E aí vem a própria proposta. E eu vivo do meu jeito. E quem disse que Deus disse que é do seu jeito? E será que Deus existe? E aí começa essa multidão de questionamentos, né? E a proposta é vir com outros questionamentos. Já que estão a questionar, vamos questioná-los. E procurar para que eles mesmos repensem na sua pergunta, que muitas vezes é óbvia e até ridícula, de algumas formas. Agora veja, a história é uma realidade, contudo, pode ser contextual. O que hoje pode levar à ideia. Hoje não é assim. Então, como é hoje? E como vai ser a sua apologética? Como você vai construir a sua apologética? Qual é o grupo que você atende? Né? Qual que é o melhor método para atingi-los, para alcançá-los? Então está aí diante de você essa proposta do livro. Eu recomendaria você ler o livro, é muito bom para se ler. E fica aí então essa proposta. E se você por acaso for orientado pelo seu professor para fazer o trabalho sobre essas propostas, então faça. Se não fez, já deveria estar fazendo. Não deixe para a última hora. Amém? Que Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.